Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa entra numa sala para uma entrevista de emprego, certo? Uhum, certo. E o único requisito acadêmico que estão pedindo para essa vaga no momento é o certificado de conclusão do ensino médio. Tá, só o nível médio. Isso. Aí a proposta colocada na mesa é, tipo assim, bem peculiar. Se essa pessoa passar nos rigorosos testes iniciais que eles têm, a instituição vai pagar um salário na casa dos R$ 4.000 por mês. Nossa. R$ 4.000, única e exclusivamente para que ela estude, em regime integral, por 3 anos. Só para estudar. Só para estudar. E tem mais, né? No momento em que rolar a formatura, essa mesma remuneração, dá um salto imediato e garantido para mais de R$ 10.000 por mês. Caramba, olha, no mercado de trabalho civil tradicional em que a gente vive, essa equação simplesmente não fecha, sabe? Sim, soa como aquele tipo de anúncio sensacionalista que a gente lê e já procura onde tá a pegadinha, né? Com certeza. Existe um condicionamento muito forte na gente de que salários iniciais na casa dos 5 dígitos exigem obrigatoriamente diploma de ensino superior de ponta. Mestrado, essas coisas. Exato, especializações e quase sempre anos de experiência prévia comprovada. Então, oferecer isso para um recém-saído do ensino médio parece meio irreal, né? Mas o mais interessante é que não tem pegadinha nenhuma aí. Nenhuma. Nenhuma. Essa é a realidade concreta que a gente vai analisar na nossa imersão de hoje. Ah, sensacional. Pois é, nós estamos debruçados estritamente sobre os documentos oficiais, né, os editais do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Que é um tema super quente agora. Entender o grau de rigor por trás desse processo seletivo, sabe? E destrinchar o que justifica o Estado oferecer um pacote financeiro e de carreira tão impressionante assim. E o ponto de partida fundamental, eu diria, é entender que prêmios altos vêm atrelados a aprovações rigorosamente proporcionais. Perfeito. Né? O Estado não está, distribuindo bilhete premiado de loteria na rua. O recrutamento visa preencher uma das carreiras mais críticas e de maior risco de todo o serviço público. Sem dúvida. E a gente vai ver que a pressão já começa alta, né? Porque quando a gente examina as engrenagens desse edital, fica muito claro que o nível de exigência técnica, física, mental, tudo isso justifica cada centavo investido ali. Uhum. Eles buscam, na verdade, a elite da resiliência humana. Muito bem colocado. Mas assim, antes da gente entrar nas minúcias do que é ser um oficial no dia a dia, precisamos olhar atentamente para a linha do tempo. Sim, o cronograma é essencial. Porque ela define a pressão imediata que paira no ar para quem está nos acompanhando e vai fazer essa prova. Segundo as informações da banca organizadora, que é a IDECAN, a fase de candidatura sofreu umas alterações recentes. Isso, deram uma estendida, né? Exato. Certo? Vamos desempacotar isso. As inscrições sofreram uma prorrogação estendendo até o dia 16 de março passado, com o limite para o pagamento daquela taxa de R$ 90 indo até o dia 17. E o detalhe das vagas? Aí que tá. O edital fixa 6 vagas de contratação imediata, né? Mas o detalhe que muda todo o cenário do jogo são as 400 vagas destinadas à formação do cadastro de reserva. Olha, o que é fascinante aqui é essa estratégia, porque essa abertura para 400 posições no cadastro reserva não é só um detalhe burocrático de rodapé de página. Não mesmo. É um movimento estratégico de longo prazo, muito claro do Estado. O que nos leva a pensar na dinâmica exata dessa reta final, né? É como o embarque de um voo. Pensa numa maratona ou num voo, em que a organização decide estender o embarque para acomodar mais passageiros na véspera. Boa analogia. O avião ainda vai decolar exatamente no mesmo horário. O tiro de largada não muda um minuto sequer. Ninguém ganha mais tempo para estudar, mas de repente a sala de embarque está lotada de competidores. A concorrência disparou. Exatamente. A data da prova objetiva continuou fixada rigidamente para o dia 19 de abril. E os locais onde cada um vai sentar para fazer a prova saíram no último dia 10. Certo. E, bom, considerando que hoje já é quinta-feira, 16 de abril de 2026, a gente está a exatos 3 dias da prova. Nossa, é neste domingo já.
A pressão subiu consideravelmente, né? Subiu demais. O relógio tá gritando. Mas, voltando um pouco a essa questão das 400 vagas, a estratégia institucional do Estado do Espírito Santo fica muito evidente. O Corpo de Bombeiros não está só preenchendo as lacunas de hoje, né? Eles estão construindo um verdadeiro banco de talentos ali. Para suprir os próximos anos. E isso, a corporação sabe que vai precisar oxigenar os quadros de oficiais, considerando, ciclos de aposentadorias, transferências, expansão de quartéis. E isso muda completamente a forma como o candidato enxerga a própria prova no domingo, sabe? Com certeza. Eu acho que tira um pouco daquele peso asfixiante do tudo ou nada. Não tira? Tira, sim, muda a psicologia do processo todo. Porque se fossem apenas 6 vagas totais e acabou, o nível de tensão ia ser paralisante. Talvez até afastasse perfis muito bons de pessoas que não estão dispostas a arriscar tanto tempo de estudo. É um risco alto, né? Sim, mas com um cadastro de reserva volumoso desse, o horizonte se expande. Claro, a meta de curto prazo continua sendo garantir uma pontuação excelente neste domingo. Lógico. Tem que ir bem na prova. Mas a meta de médio e longo prazo passa a ser, a permanência e a sobrevivência dentro desse grupo seleto das 400 vagas. Então, se a pessoa não for chamada no primeiro semestre... A validade do concurso mantém a esperança viva, né? Exato, por anos. Isso acaba atraindo gente focada em construir uma carreira sólida e não só aquela galera que busca uma aprovação imediata a qualquer custo. Entendi. Bom, com esse relógio correndo rápido em direção ao domingo, a gente precisa delinear o perfil exato de quem o Corpo de Bombeiros está procurando. Os requisitos são bem específicos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Os filtros iniciais de documentação e perfil biológico, parecem básicos no primeiro olhar, mas eles desenham um alvo incrivelmente específico. Bem restrito, né? Exigem um ensino médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria B. E aí vem as exigências biométricas estritas, altura mínima de 1,65 m para os homens e 1,60 m para as mulheres. Que é padrão militar. Sim, mas a faixa etária é a grande restrição. É obrigatório ter no mínimo 18 anos na data da matrícula no curso e no máximo 28 anos no primeiro dia do período de inscrição. Essa janela etária aí cravada no limite dos 28 anos, ela sempre gera muitos questionamentos de quem acompanha concursos. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da corporação, existe uma base científica e doutrinária militar muito sólida para justificar isso. Pois é, eu mesmo me questiono muito sobre isso. Alguém poderia facilmente perguntar, poxa, por que não contratar uma pessoa de 35 anos, que já tem um diploma universitário, tem maturidade emocional, experiência de gestão em empresas civis, para assumir a posição de oficial? Por que limitar nos 28? Essa é uma dúvida excelente, mas aí entra a distinção crucial entre você gerenciar uma empresa no escritório e você liderar uma operação de resgate. Totalmente diferente. O Estado busca, sim, indivíduos no auge da capacidade de explosão física, claro, mas a principal chave aí é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade? Aos 20 e poucos anos, o indivíduo ainda possui uma maleabilidade neurológica altíssima, sabe? Para conseguir absorver e normalizar toda a doutrina militar. Porque a vida de caserna exige uma adaptação comportamental extrema. A hierarquia, né? A hierarquia, a disciplina incontestável e também a reação padronizada sob cenários de puro estresse. Então, um profissional que já consolidou toda a sua maneira de trabalhar no mundo corporativo civil, ele muitas vezes apresenta umas resistências inconscientes a esse tipo de moldagem. Ele já vem com vícios da vida civil. Exatamente. A rigidez da moldagem militar precisa dessa mente mais flexível. Nossa, o que dialoga de forma muito direta com a questão da remuneração que a gente falou no começo. Sim, os números explicam isso. Os números são exatos, olha só. No primeiro ano do curso de formação de oficiais, o famoso CFO, a pessoa entra recebendo R$ 4.113,27. Isso só para estudar. Só estudando. No segundo ano, sobe para R$ 5.027,34. E no terceiro ano, bate R$ 5.484,36. E o salto exponencial ocorre exatamente no dia da formatura, quando a pessoa se torna aspirante a oficial
alcançando R$ 10.221,74. É o retrato perfeito de um investimento maciço em capital humano a longo prazo. É isso. A corporação não está indo no mercado civil procurar uma liderança pronta, né? Eles não querem comprar o vaso pronto na prateleira. Não, eles compram argila. Exato, eles compram argila ali de alta qualidade e financiam 3 anos de lapidação intensiva para ter certeza absoluta de que o formato final atende milimetricamente às necessidades operacionais que eles têm. A definição é exatamente essa. O nível médio ali é só a fundação. O ensino, entre aspas, superior que realmente importa para essa atividade fim de salvar vidas e comandar as operações, isso vai ser ensinado integralmente por eles mesmos dentro da Academia de Bombeiros. Entendi. Porque assim, o CFO não é uma faculdade normal que você assiste umas aulinhas, toma um café e vai para casa, sabe? Longe disso, né? Envolve internato, treinamento físico de madrugada, privação de sono, simulando aqueles plantões críticos. E tudo isso intercalado com disciplinas complexas de engenharia e gestão de desastres. Cara, é intenso. E, bom, como o investimento financeiro e de tempo nessa pessoa é enorme, o Estado precisa ter certeza absoluta de que essa argila selecionada não vai rachar na primeira semana dentro do forno. Por isso o funil é tão grande. Pois é, não é uma simples prova objetiva no domingo que define a contratação de vez. O funil documentado no edital conta com impressionantes 8 etapas eliminatórias e classificatórias. 8. E elas funcionam de forma muito cruzada, né? Avaliando múltiplas dimensões do candidato simultaneamente. Sim, vamos detalhar essa engrenagem toda para quem está ouvindo. O processo começa agora com o exame intelectual, a prova de domingo. E, em seguida, vem o temido exame de aptidão física, o TAF. Logo depois disso, a inspeção de saúde. O quarto passo é a avaliação psicológica. Que derruba muita gente. Muita. Na sequência, o exame toxicológico, que corre muito próximo à investigação social. Por fim, a apresentação de documentos e, lógico, o próprio curso de formação de oficiais, que na prática é a maior e mais longa das etapas de eliminação, né? O CFO é o teste final contínuo. Sim. E voltando ao que eu dizia, não adianta nada o cara gabaritar a prova de matemática no domingo se as pernas falharem no TAF mês que vem. É um decátulo. Isso levanta uma questão importante sobre o porquê de tudo isso. Porque o TAF não é sobre o candidato ser vaidoso com o corpo, fazer bonito na academia, sabe? É sobre ele conseguir, colocar 80 quilos de equipamento nas costas. 80 quilos? Cilindros de oxigênio, roupas de aproximação que pesam demais, machado, e ele tem que subir vários lances de escada de um prédio em chamas, enquanto os pulmões dele estão queimando. Nossa. E as outras etapas também são puramente pragmáticas. A inspeção de saúde e o toxicológico garantem a segurança não só dele, mas da equipe toda. Imagina o risco enorme de alguém conduzir uma viatura de dezenas de toneladas em alta velocidade ali pelo trânsito urbano ou operar um maquinário de desencarceramento hidráulico, com os reflexos ou a percepção visual comprometidos. Não dá. Realmente, não tem margem para erro. Mas existe uma etapa que costuma ser a grande silenciosa reprovadora nesses concursos militares, que é a avaliação psicológica junto com a investigação social. Sim, porque essas duas operam na esfera invisível do candidato, né? A profissão de bombeiro não acontece no ambiente controlado de escritório. As ocorrências envolvem mortes traumáticas, desabamentos iminentes, famílias em desespero na sua frente. E muita fumaça, zero visibilidade. Zero visibilidade. Então, a resiliência sob esse nível de pressão exige traços de personalidade muito, muito específicos. Coisas como controle de ansiedade altíssimo, resistência à fadiga mental, clareza de pensamento no caos. O filtro psicológico busca garantir exatamente que o candidato não vai paralisar ou tomar uma decisão impulsiva quando o rádio de comunicação gritar pedindo reforço. Entendi. E a investigação social acaba complementando isso, né? Avaliando a ética, o histórico moral do indivíduo. Porque a quem o Estado está entregando esse poder de autoridade, a farda
e as decisões críticas. É uma engrenagem dupla, na verdade. Perfeito. O psicológico mede a resistência ao caos. E a investigação social atesta que a bússola ética desse candidato suporta a responsabilidade pública sem desvios. Então, se a mente ou a moral não passarem no crivo da corporação, o candidato é eliminado ali mesmo, por mais brilhante que ele tenha sido na prova teórica de domingo. É um teste em 360 graus. Mas olha, todo esse processo, por mais intenso que seja nas fases física e psicológica, ele só vai acontecer para aqueles que sobreviverem ao primeiro embate. Que é o gargalo principal. Exato, a triagem inicial e a mais volumosa acontece agora, neste domingo, dia 19. O grande campo de batalha intelectual. E a logística do Estado para acomodar essa triagem abrange a região metropolitana de Vitória, além dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina e São Mateus. E quem estiver na sala de aula nesse domingo vai enfrentar um desafio de resistência pura, tal. 5 horas ininterruptas. Sim, 5 horas de foco profundo, sentados lá naquela cadeira para resolver 80 questões objetivas e elaborar uma redação. E a distribuição arquitetada dessas 80 questões não é obra do acaso, não. O peso das disciplinas revela muita coisa. Conta mais sobre essa divisão. São 15 questões de língua portuguesa e 15 de matemática. As ciências humanas estão lá presentes com 10 questões de história e 10 de geografia. Uhum. E o bloco de exatas fecha com um peso total com 10 questões de química, 10 de física e 10 de biologia. É uma matriz que obriga uma transição mental abrupta do candidato. Transitar de repente entre exatas e humanas não é intuição, é treino de alto rendimento. O cérebro tem que virar a chave muito rápido ali. Significa que a amplitude do conhecimento exigido é brutal. E que para enfrentar uma prova com este grau de diversidade, a estratégia de preparação e o acesso aos materiais certos é o que define quem passa. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Não tem como fugir da preparação intensiva com ferramentas boas. Até porque esse domínio absoluto que você mencionou agora, ele não se reflete apenas nas questões ali de múltipla escolha. Vem a discursiva, né? A prova de domingo nos dá pistas super contundentes sobre a realidade do futuro oficial, especialmente na prova discursiva. Porque o edital oficial estabelece que vão ser propostos 2 temas de redação na folha. 2 temas. Sim, no entanto, o candidato deve escolher estritamente apenas um tema para desenvolver o seu texto dissertativo argumentativo. É engraçado porque, à primeira vista, parece até uma gentileza da banca. Sabe? Se não souber um tema, faz o outro. Mas eu imagino que no nível de concurso como esse não há gentilezas puras. Tem uma pegadinha aí. De forma alguma. Não é gentileza. A estrutura da prova discursiva é, na verdade, uma das mais elegantes simulações de estresse decisório de todo o edital. Como assim? É que no trabalho de campo dos bombeiros, ao chegar num cenário de grande magnitude, o oficial raramente vai lidar com um problema linear e simples, né? Faltam recursos, tem múltiplos pontos críticos acontecendo simultaneamente. O caos está instalado. Exato. A principal competência da liderança tática ali é conseguir avaliar o cenário global muito rápido, reconhecer onde a intervenção da equipe dele vai ser mais eficiente e se comprometer com essa decisão inicial de forma convicta, sabe? Para poder organizar os trabalhos subsequentes. Nossa, isso faz todo o sentido do mundo. Em vez de ser apenas um teste de gramática e de, capacidade de encadear ideias no papel, a banca está secretamente fazendo uma triagem de estresse ali. O famoso triagem de emergência médica, né? Isso, só que aplicado cognitivamente nas folhas de rascunho do candidato. Exato, o candidato abre o caderno de provas, se depara com 2 temas super complexos e, enquanto o relógio das 5 horas corre impiedosamente contra a resolução dos cálculos de matemática e física, ele precisa auditar o próprio cérebro. Ele tem que avaliar rápido, né? Em qual desses 2 assuntos o meu repertório é mais letal? Ele descarta outra opção e executa. Porque quem fica travado pela dúvida ou paralisa com medo de escolher o tema errado, gasta uma energia mental e uns minutos que, francamente, podem custar a classificação.
hesitação no domingo custa vaga. E mais importante, hesitação na ocorrência custa vidas. Pesado, mas muito real. E se a gente olhar para aquelas matérias objetivas que você citou, química, física e biologia, são 30 questões focadas exclusivamente nas ciências da natureza. Muitas vezes, quem estuda só para a área de segurança pública clássica estranha essa profundidade toda em ciências. É verdade, parece coisa de vestibular de medicina. Parece, né? Mas para o oficial combatente, esses temas são a ferramenta diária de trabalho dele. É a ciência aplicada ali na ponta da lança. Com certeza. O entendimento sobre o comportamento dos fluidos em tubulações e o cálculo de pressão não é apenas a física lá da escola. É a base para, por exemplo, o operador da bomba mandar a quantidade exata de água pela mangueira sem estourar ela. Ou sem deixar falta pressão lá para o colega que está na cara do incêndio. A física salvando vidas, literalmente. E tem os princípios de termodinâmica, né? Que explicam como um ambiente fechado pode entrar numa combustão súbita, que é o evento chamado de flashover, super perigoso. E a química lida diretamente com os produtos perigosos nas ocorrências. Como um material reage com a água, se ele solta gás tóxico. Isso. Ou quais agentes extintores o cara deve usar para não piorar tudo. E sem contar a biologia, claro, que embasa absolutamente todo o sistema de atendimento pré-hospitalar, o suporte avançado de vida e o controle rápido de traumas severos nas vítimas. Nossa. Por isso que o candidato que, acha que essas disciplinas do ensino médio são apenas umas barreirinhas burocráticas impostas pelo Estado, tá perdendo o panorama completo do concurso. Tá perdendo feio. Cada disciplina ali. Até mesmo a geografia, para poder entender as áreas de risco, deslizamento, a topografia urbana. E a história para entender a formação demográfica do estado do Espírito Santo. Tudo isso forma as engrenagens da mente de um verdadeiro gestor de crises. Totalmente. Quando a gente coloca todas essas peças aqui sobre a mesa, compreendemos perfeitamente o cenário. Temos aí uma progressão salarial muito agressiva que chega rapidamente a mais de R$ 10.000, um conjunto de limites rígidos que busca recrutar indivíduos no pico de sua capacidade adaptativa. 8 etapas exaustivas que filtram desde a força muscular bruta até a bússola ética do cara. E claro, a montanha-russa intelectual que essa galera vai encarar daqui a 3 dias. Fica claríssimo que essa carreira não é para curiosos, né? De jeito nenhum. É um projeto de vida, sabe? Para aqueles que realmente compreendem e respeitam o peso prático de lidar com perigo extremo no dia a dia. E com um gabarito preliminar já previsto para sair na segunda-feira, dia 20 de abril. Segunda agora. Os dias seguintes à prova vão ser, de muito cálculo, alívio ou recalibragem de rota para esses candidatos. O resultado imediato ali vai ditar o tom dos próximos meses para eles. Com certeza. Mas, fazendo um balanço final de todas essas engrenagens do edital, algo muito interessante sobressai, eu acho. Geralmente, quando o cinema, a televisão, ou até a nossa cultura popular mesmo, constrói a imagem do bombeiro em ação. Sei, vem logo a imagem da ação. A representação foca quase que inteiramente no esforço físico, né? É aquela imagem meio romântica do arrombamento da porta, do cara correndo sozinho por um corredor todo esfumaçado, sendo guiado puramente por aquela coragem bruta e o instinto de sacrifício. Aquele ímpeto heróico de ir exatamente para onde está todo mundo fugindo. E olha, esse ímpeto é inegociável, tá? Ele continua sendo a base emocional da corporação inteira. Mas ao decuparmos o nível intelectual dessa prova, a necessidade de tomar decisão com base em princípio termodinâmico, calcular risco estrutural, dominar a fisiologia do trauma e administrar crises supercomplexas, nós percebemos que o salvamento moderno evoluiu muito. Evoluiu e ficou científico. Muito. Ele é muito menos baseado só na sorte e na força, e muito mais ancorado na aplicação rigorosa do método e do conhecimento tático em tempo real sob um estresse extremo. E isso acaba deixando uma reflexão profunda para quem está nos ouvindo hoje. Talvez, ao olharmos para essas viaturas vermelhas cruzando as nossas ruas em disparada, a gente precisa atualizar aquela velha figura do puro herói de ação. Atualizar para quê? Para entender que, na verdade, o que nós temos operando nas frentes de risco, decidindo quem vive e como a situação toda se resolve, são verdadeiros cientistas táticos. Cientistas táticos. Olha que conclusão espetacular. Isso mesmo, o heroísmo autêntico
não reside apenas em dar um chute na porta em chamas, né? Mas em ter o domínio técnico de calcular o impacto térmico, o fluxo de oxigênio ali dentro e a estabilidade estrutural daquela entrada antes mesmo de chutar a porta. Exatamente. O corpo e a mente trabalhando juntos. O preparo físico e a inteligência em sincronia fina. Bom, agradecemos imensamente a todo mundo que acompanhou mais essa análise cuidadosa de hoje. Continuem refletindo sobre como os bastidores técnicos constroem essas grandes carreiras e, no fim das contas, definem a segurança de todos nós. Um excelente final de semana para vocês. Boas provas a todos que vão enfrentar esse desafio enorme no domingo. Isso aí. Boa prova no domingo e até a nossa próxima.